Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre como recuperar a confiança depois de uma traição. Em concreto, vou deixar aqui algumas dicas para a pessoa que trai, no sentido de ser capaz de ir ao encontro das necessidades do companheiro ou da companheira. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que, no que diga respeito à reconstrução da confiança depois de uma situação de infidelidade, há boas e más notícias. As boas notícias é que sim, é possível reconstruir a confiança, sim, é possível voltar a ter uma relação que seja geradora de satisfação, de entusiasmo, de vivacidade. As más notícias é que isso dá trabalho e isso leva tempo. De resto, a minha primeira sugestão é precisamente essa, ou seja, dar tempo. Isto é, dar tempo à pessoa que foi traída, dar tempo para que a ferida, no fundo, possa ser sarada. No que diga respeito à traição, o tempo não resolve tudo. E há comportamentos específicos que a pessoa que traiu pode e deve ter. Mas o tempo é um bom aliado e é fundamental respeitar o timing da outra pessoa, não querer acelerar nada. A minha segunda sugestão passa por falar abertamente. Em concreto, conseguir falar abertamente sobre aquilo que aconteceu, conseguir responder a todas as perguntas que a pessoa que foi traída possa colocar, mesmo que essas perguntas sejam geradoras de desconforto, de sentimentos de culpa ou de ansiedade. Claro que, quando aqui proponho que procure responder a todas as perguntas da pessoa que está ao seu lado, eu também tenho de lhe dizer para ter cuidado com os detalhes. Algumas vezes aquilo que acontece é que há casais que me procuram já muito desgastados, depois de terem passado muitas e muitas horas a conversar sobre o assunto, normalmente com as melhores intenções, com a intenção de colocar tudo em pratos limpos, mas aquilo que acontece é que acabaram por ser aprofundados detalhes que são completamente desnecessários, que não acrescentam rigorosamente nada de positivo nem a um nem ao outro. Aquilo que importa é, sobretudo, que a pessoa que traiu consiga falar abertamente sobre os seus sentimentos, consiga falar abertamente sobre aquilo que o ou a uniu a esta terceira pessoa. É importante considerar que uma coisa é um caso de uma noite, outra coisa é uma relação extraconjugal que tenha durado vários meses ou até vários anos. Muitas vezes por medo e sobretudo por medo da perda, a pessoa que traiu opta por ocultar algumas informações, opta por contar apenas uma parte da história. De uma maneira geral, isso acaba por minar a confiança, acaba por atrasar, no fundo, todo o processo de recuperação da relação. A terceira sugestão é assumir aqui um compromisso com a transparência, sobretudo em relação ao presente e ao futuro. É fundamental que a pessoa que traiu possa assumir aqui um compromisso com a mudança, no sentido de se comprometer, sobretudo, a explicar aquilo que há a explicar em relação ao passado, mas sobretudo também assumir aqui uma postura de total transparência em relação ao presente e ao futuro. Então importa, e sobretudo aqui numa fase inicial, depois de a traição ser revelada, que haja aqui uma tentativa de evitar quaisquer equívocos, assumir a tal postura de transparência e, sobretudo, ter muito cuidado com todas as promessas. Isto é fundamental que a pessoa que traiu procure cumprir rigorosamente tudo aquilo com que se comprometer. Se a pessoa disser que vai telefonar a meio da manhã, é importante que o faça. Se por algum motivo não o conseguir fazer, é importante que envie uma mensagem, que procure explicar exatamente aquilo que esteve na origem desse incumprimento. Ainda a propósito das promessas, é muito importante que a pessoa que traiu não faça quaisquer promessas que impliquem aqui uma situação de desrespeito em relação a si mesmo ou em relação a si mesma. Isto é, aquilo que eu quero dizer é que
Algumas vezes aqui na tentativa de recuperar a relação, a pessoa que traiu está tão aflita que acaba por, no fundo, assumir aqui algumas promessas que são não só pouco viáveis em termos de concretização, como chegam a ultrapassar aqui os limites do respeito. Não é desejável que isso aconteça, assim como não é desejável que do lado da pessoa que foi traída haja quaisquer tentativas de passar a controlar o comportamento do parceiro ou da parceira. Nenhuma traição, nenhuma infidelidade pode servir de justificação para comportamentos abusivos e, portanto, ainda que legitimamente os dois membros do casal possam estar muito aflitos, muito ansiosos, com muita incerteza em relação aos passos que é preciso dar, é fundamental que os limites do respeito se mantenham claros e que esta situação, no fundo, não sirva para que a pessoa que foi traída passe a adotar aqui comportamentos desrespeitosos, de controlo em relação ao outro. A minha quarta sugestão é que haja espaço para a exteriorização dos sentimentos. Uma situação de infidelidade, de traição, é normalmente geradora de sentimentos intensos de tristeza, de raiva, de medo. E, como é normal, nem sempre é fácil lidar com esses sentimentos, nem sempre é fácil lidar com a demonstração destes sentimentos. Algumas vezes aquilo que eu ouço aqui no consultório é que a pessoa que traiu acaba por dizer coisas como: isso pertence ao passado, não vamos falar mais sobre o passado, vamos centrar-nos no presente e no futuro. Ora, estes são comentários que, de uma maneira geral, acabam, de novo, por atrasar o processo de recuperação da relação, de recuperação da confiança. A pessoa que foi traída precisa de ter tempo e espaço para, no fundo, deitar cá para fora todos estes sentimentos. De resto, esse é um passo essencial para que possa, de facto, voltar a confiar no companheiro ou na companheira. É importante aceitar que nesse processo e ao longo de muitos meses podem existir avanços e recuos. De novo, é normal e eu compreendo que para a pessoa que traiu isso possa ser gerador até de desespero, de muita aflição. Aquilo que importa é conseguir estar lá, estar ao lado do companheiro ou da companheira e, sobretudo, nessas alturas de maior fragilidade, de maior alarme, ser capaz de voltar a repetir a mensagem: eu estou aqui, é contigo que eu quero estar, é nesta relação que eu quero ficar. Finalmente, a minha última sugestão passa por assumir a responsabilidade. Isto é evidente para mim que há vários tipos de traição, há vários tipos de infidelidade e há muitas traições que acontecem em casamentos que estão abandonados. Isto é, algumas vezes aquilo que acontece é que a pessoa que acaba por trair não está propriamente à procura de nada, não está em busca de uma terceira pessoa, mas está efetivamente muito carente, sente-se de alguma maneira ele ou ela traído ou traída no sentido de estar ao lado de alguém que não presta atenção aos seus sentimentos, às suas necessidades. Muitas vezes aquilo que acontece é que se trata de relações em que há negligência afetiva, em que está cada um para seu lado. Ainda assim, é fundamental que cada um possa assumir a sua responsabilidade. Isso implica que, de maneira nenhuma, faça sentido que a pessoa que traiu responsabilize a pessoa traída pela existência da traição. Cada um de nós é responsável pelas próprias escolhas e, nesse sentido, só a pessoa que traiu é que é responsável pelos seus próprios comportamentos. E ser capaz de assumir essa responsabilidade, ser capaz de dizer: o erro foi meu, é fundamental para restaurar a confiança. Se os membros do casal olharem para um passo de cada vez, então é mais provável que, a seu tempo, possam de facto olhar para trás, olhar para o estado da relação ainda antes da traição, possam porventura identificar os vazios que abriram espaço para o aparecimento de uma terceira pessoa e possam até olhar para a responsabilidade de cada um em relação, aí sim, ao estado da relação antes da infidelidade.
Algumas vezes é aqui que entra precisamente a terapia de casal, ou seja, porque não é fácil falar sobre todos os sentimentos que estão associados a uma situação de infidelidade, não é fácil assumir compromissos e manter esses compromissos, e muitas vezes aquilo que acontece é que os membros do casal estão em sintonia em relação àquilo que querem, mas não estão em sintonia em relação à forma como isso pode ser feito. A terapia de casal pode ser efetivamente aqui uma janela de oportunidade para que um e o outro possam falar abertamente sobre os próprios sentimentos e possam também identificar de forma clara, de forma precisa, aquilo de que precisam para que esta relação continue a dar certo.